Let me dream with you. Let me close my eyes when I think of you. Take me to paradise and dance all day. Let me wrap my hold. Let me fly above those wishing clothes. Cooking with the stars, flying like a ghost. Keep you in my arms, running to the cold. Dreaming in the skies, loving in my head, loving in my head, loving in my head. Let me dream with you till I die, till I die, till I die, till I die. Loving in my head, loving in my head, loving in my head, loving in the skies. Let me dream with you till I die, till I die, till I die, till I die. Boa noite, Balneário Camboriú. Boa noite, os telespectadores aqui na TVBC, 18.1 TV Mocinha. O Vino Vinho entra ao vivo, né, nessa sexta-feira. E hoje a gente vai falar de muitas coisas, além do vinho, além dos destilados, dos drinks, de eventos que vão acontecer em Balneário Camboriú e também em Curitiba. E hoje o papo é um pouquinho diferente. A gente vai falar do ramo imobiliário, de uma pessoa especialista em cartas contempladas. Vamos falar desse movimento imobiliário, de novidades desse meio que estão por vir e beneficiam cada vez mais os clientes. Eu estou aqui com hoje a minha convidada, né? Já vou apresentar ela para vocês, que é a Magda Viviane. Ela é uma especialista em venda de cartas contempladas e também corretora. E hoje ela já está aqui comigo na bancada e a gente vai falar de muita coisa, né, Magda? Boa noite. Sim, boa noite, Dani. Tudo bem? Com certeza, tudo bem. E você? Seja bem-vinda aqui nos estúdios da TVBC, no Vino e Vinho, que hoje abre com você um assunto muito bacana e muito importante de se falar, né? E antes de eu começar aqui com a Magda, eu vou apresentar para vocês hoje as novidades que a gente tem dos vinhos aqui da Vinícola Cooperativa Nova Aliança, uma gaúcha, né, uma vinícola gaúcha brasileira, que hoje eu estou aqui na minha bancada, até a Magda já está com o vinho Chardonnay na taça. Eu queria apresentar essa linha, que é uma linha da Cerro da Cruz, tá, da Nova Aliança, que é um Chardonnay da safra de 2020. Queria até comentar com vocês sobre essa safra. Não sei se você sabe, Magda, mas a safra de 2020, a gente estava num ano pandêmico, né? Mas que foi a melhor safra brasileira da história da vitivinicultura brasileira, foi a safra de 2020. Olha só. E onde o produto brasileiro, ele apareceu muito nessa época, porque a gente passou a entender que como as pessoas ficavam muito isoladas, né? Começou a comprar muito online, né? Começou as vendas das adegas online para o produto brasileiro e foi quando, um ano pandêmico, mas que as pessoas beberam mais, ficaram mais em casa. E essa safra de 2020 é espetacular, foi uma safra muito boa. E vocês podem ver que até está na nossa taça aqui o Chardonnay, ele é 100% Chardonnay. É um vinho que passa por barrica de carvalho durante 8 meses. É algo bem diferente, assim, ele tem uma cor mais intensa, olha, inclusive do Chardonnay. E é uma das uvas mais plantadas e cultivadas com essa qualidade excepcional que tem a Cooperativa Nova Aliança. Além disso, eu estou com a espumante. E também, a gente tem um momento do drink aqui, Magda, que a gente fala dos destilados, dos drinks que também estão muito em alta hoje em eventos, né, em experiências, que é a Getúlias, que sempre está com a gente, com uma cachaça de alambique aqui. Olha que coisa maravilhosa. A cachaça em si é o destilado mais vendido no mundo, Maria.
é o mais consumido e vendido, né? Às vezes não tem essa noção, pensa que sempre é uma outra bebida, mas de fato é um destilado mais vendido. Então vamos começar com ela aqui, que eu quero saber de todas as novidades que ela tem, muita coisa para ensinar para a gente e contar também, né, a respeito das novidades. Magda, me diz uma coisa, qual que é a maior vantagem do cliente, tá, ao adquirir o seu serviço de consultoria, óbvio, e venda de cartas contempladas? Então, Dani, o que acontece? Nós temos no mercado 3 opções para um cliente adquirir um imóvel, né? Nós temos a opção dele adquirir um imóvel à vista, que aí ele não depende de nenhum sistema financeiro, ele compra o seu imóvel, né, uma única vez, ele descapitaliza o que ele tem e compra à vista. Nós temos a segunda opção, que é a mais adquirida pelo brasileiro, que é através do sistema financeiro habitacional. Ele sempre procura o financiamento em algum banco. A maioria dos clientes buscam no Brasil a Caixa Econômica para esse objetivo, da aquisição do imóvel. Mas outros brasileiros procuram onde eles têm a sua conta, onde eles são correntistas há algum tempo, já têm um relacionamento com outros bancos, né? Santander, Itaú, enfim, Bradesco. E a terceira opção que se nós formos analisar, até antes da pandemia, não era tão requisitado assim como são hoje as cartas já contempladas de imóvel. As cartas contempladas de imóvel, hoje, ela tem um aumento assim radical. A gente tem mais busca pelo produto do que o produto em si no mercado, né? Então, quando o cliente busca uma consultoria de profissionais da minha área, é justamente para identificar qual que vai ser a melhor maneira que ele vai conseguir adquirir o seu próprio imóvel. O imóvel, né? Então, essa seria a minha segunda pergunta, porque eu quero saber, assim, quais os benefícios que você, Magda, apresenta para o teu cliente. Ele quer, enfim, comprar o imóvel dele, mas que benefício tem disso, de eu escolher uma carta contemplada? Qual é o benefício que você apresenta para o teu cliente, você? O bom é assim, o que a gente sempre comenta, onde o cliente busca o imóvel? Ele busca o imóvel dentro de uma imobiliária, né? Então, para esclarecer um pouquinho, eu trabalho dentro de uma rede de imobiliárias bem grande, significativa no Paraná, atendo outras imobiliárias também, mas sou bem específica dessa. Pode falar o nome. A Polar, né? Quem que não conhece a Polar. A Polar, mandar um beijo, um abraço, né, pro Jean, da Polar, que são os donos, né? Sim. A Polar, ela é uma rede de imobiliárias muito grande e ela atende, assim, em questão de vendas de imóvel, eu posso dizer que quase 70%, né, em Curitiba. Quando o cliente me pergunta qual é a melhor maneira de ele adquirir um imóvel, a primeira coisa é identificar qual é esse imóvel. Muitas vezes ele está comprando uma casa e essa casa, ela não tem 100% de averbação. O que é averbação? Toda a área construída desse imóvel tem que constar na matrícula do imóvel. E em Curitiba e Paraná, região metropolitana ali, a maioria das casas não tem 100% de averbação. Elas têm ampliações. Então, por exemplo, a pessoa comprou um imóvel hoje e no passar do tempo ela vai ampliando esse imóvel. Faz uma edícula, faz o tal do puxadinho, uma coisa ou outra, e ela não justifica isso, não apresenta isso para a prefeitura, e a prefeitura, por sua vez, não cobra IPTU em cima dessa ampliação. E pelo fato dela não estar 100% averbada, ela não tem condições de ser vendida através do financiamento. Mas ela tem condições de ser vendida através da carta contemplada. Você veja, é uma coisa que só ajuda, né? Só auxilia, dá mais a facilidade para o cliente para poder ele adquirir o seu imóvel. Sim. E não é só um imóvel, muitas vezes é o cadastro do cliente. Por exemplo, o cliente ele tem uma rentabilidade satisfatória mensal, ele tem um trabalho que proporciona a ele ter um bom rendimento, porém ele não justifica com um documento. Ele não vai declarar o imposto de renda, né? Que isso é coisa nossa mesmo do brasileiro, nem todos declaram exatamente o que ganham. Nem todos declaram corretamente, enfim, né? Mas ele tem uma movimentação bancária muito significativa. E os bancos não levam isso em consideração. Eles levam em consideração apenas documentos, um imposto de renda, um balancete se pessoa jurídica, um lerite se pessoa física. Quando o cliente ele vem com bom capital, ele vem com bom rendimento, mas ele não apresenta isso via documentação,
nega-se o financiamento dele dentro de um banco. Já existem administradoras de consórcio que aceitam essa movimentação bancária como rendimento, como comprovação de renda. Então, veja, esse cliente, ele nega o financiamento dele, Certo. ele perde a esperança de comprar um imóvel, porque ele não conhece o sistema do consórcio, que o consórcio aceita essa condição e aprova o cadastro dele. Então, toda vez que o cliente vem para buscar a carta contemplada, é justamente para solucionar aquilo que o financiamento não conseguiu solucionar para ele. Você veja. Outra, Magda, assim também eu queria saber, porque houve uma mudança agora, significativa em algumas normas, né? Eu queria que você me falasse sobre o Selic e as novas normas de financiamento da Caixa Econômica. Isso é importantíssimo. A gente está bem num período da transformação do mercado imobiliário. Certo. Né? Nós continuamos com um aumento bem significativo também nos valores de imóvel. Em questão assim de 6 meses está se alterando muito o valor, né? Está subindo muito o valor dos imóveis. Houve uma grande valorização disso, né? Houve uma grande valorização, exatamente. E a Caixa Econômica, no mês de agosto, agora recentemente, ela determinou que imóveis usados na região do Sul e Sudeste não podem ser financiados com uma entrada inferior a 50% do valor do imóvel ser vendido. Então, hoje, obrigatoriamente, todo brasileiro que tem intenção em financiar um imóvel usado, ele tem que ter 50% de entrada. É uma regra. Agora virou uma regra. Sim, realmente tem que ser. E o cliente que for financiar um imóvel pela Caixa Econômica, sendo um imóvel usado, ele tem a responsabilidade de apresentar 50% de entrada do valor que ele tem intenção de compra, senão ele não consegue financiar. E você acha que isso cria, para você, que trabalha nessa área, especificamente até com as cartas contempladas, você acha que isso vem só somar? Sim. Ao teu trabalho, até para você dar condições para o cliente mesmo? Sim. Porque o que acontece? São 3 maneiras. Opções, né? São 3 opções, 3 maneiras de compra: à vista, financiado ou consórcio. O financiamento está nessa exigência. As cartas contempladas, elas têm um percentual menor que esse. Hoje, com 40%, 38%, muitas das vezes, o cliente já consegue comprar uma carta já contemplada. Então, é uma salvação para ele, né? E como nós temos esse produto hoje, é a maneira que ele tem de adquirir o imóvel. Aquele que não tem os 50% que o financiamento exige, ele vem para as cartas contempladas e consegue comprar o capital, o dinheiro, para ele poder ir lá e adquirir o imóvel dele. Muito bacana. Magda, eu queria que você me falasse o seguinte: qual que é a vantagem do cliente comprar um imóvel, né, com uma carta contemplada? Qual que é a vantagem do cliente ao comprar? Essa é uma pergunta bem interessante, Dani, porque assim, nós temos hoje no financiamento o prazo de 420 meses. Certo. Então vamos imaginar que você queira comprar um apartamento hoje de 800 mil, né? Vamos falar aqui na nossa região. A região aqui é um pouquinho mais cara ainda, né, Magda? Mas tudo bem, vamos ser um pouquinho humilde, né? Vamos vestir chinelas. Um pouquinho. Então, assim, 800 mil você vai comprar um apartamento hoje. O plano de financiamento, ele se estende para 420 meses. Então... Nossa, é bastante, né? Bastante tempo. É muito mais do que um prazo, geralmente, que você, quando você pensa assim, entre imobiliária e construtora, né? É muito menos o prazo, né? Que eu digo, financiamento e você dividir, né? O financiamento, ele tem o prazo normal de 360 meses a 420 meses, né? Vai sempre depender do perfil do cliente, da idade do cliente, do valor que esse cliente está se disponibilizando como entrada e tudo mais. Mas o cenário geral são 360 meses e 420 meses. E qual é a vantagem do consórcio para o financiamento? A maior vantagem é justamente isso, é o prazo. Porque o prazo do consórcio convencional, no máximo, ele vai conseguir um plano de 240 meses. O convencional, aquele que ainda não está contemplado. A carta já contemplada, por sua vez, tem que ter parcelas pagas. Então, ele vai ter um prazo, uma carta já contemplada hoje, no máximo 180, 190 meses. Então, você já compara aí. 420 meses contra 190 meses. Olha a diferença.
né? Com certeza. Então, já é um benefício. É um benefício. Além da entrada, que você falou de 50%. E além dos juros, porque o financiamento sempre foi você comprar um imóvel e pagar 2 imóveis e meio. E isso é sistema financeiro habitacional, né? O banco, ele cobra um juro subsidiado do cliente. Então, sempre foi e sempre será, porque é o ganho do banco, é os juros. Sim, também, né? Sim, os juros que são cobrados geralmente, né? E o consórcio não tem juros, ele tem uma taxa de administração fixa, que é distribuída naquele prazo de 240, 220 meses. Então, eu acho que hoje o álibi maior do consórcio para o financiamento é o prazo, aonde você tem um prazo de 10, 15, 20 anos menor e, consequentemente, os juros que não se compara o sistema financeiro habitacional, os juros de um financiamento, à taxa de administração de um consórcio. A diferença é gritante. Sério? Puxa, que bacana. Bom, gente, antes de eu continuar aqui, eu queria também falar sobre beleza aqui em Balneário Camboriú, Magda, que todo mundo gosta, né? As mulheres gostam de se cuidar cada vez mais. Eu queria falar um pouquinho de 2 parceiros meus, né? Eu estou aqui na bancada, que é a Winecare, que é uma empresa, Magda, que eles, nos seus produtos, eles vai nanoresveratrol, que é a substância da beleza, anti-idade. E eles são aqui de Santa Catarina, a empresa, a Winecare, está conosco. E olha só que incrível esse produto aqui. É uma água revitalizante, como se fosse água de uva. Olha que coisa. Você passa, dá uma hidratação e além de tratar da sua pele. Olha só que bacana. Nossa, que interessante. Queria agradecer ao Winecare porque eles sempre estão conosco e fazem parte do meu dia a dia no meu tratamento de pele, principalmente eles têm o sérum, o creme, o gel que você passa, então já é um ritual, como trabalho com vinho e também apresento um programa que a gente vai falar de vinho, sustentável a empresa, tá? Não leva, é vegano, a gente fala vegano, lógico, a uva, né? Sim. Mas existe, não é testado em animais e é um revitalizante, principalmente para as peles mais maduras também. E além deles eu quero falar do Bioma, que é um salão que tem, Magna, na Praia Brava, que é um parceiro nosso, e que o conceito da empresa é todo sustentável, né? Os produtos quase 100% vegano. Ela mesma justifica que não é 100% vegano porque a abelha, você sabia que o mel não é vegano, Magda? Como não é vegano? Porque é feito, a abelhinha produz o mel, então como é um animal, né, a abelha, inseto, ele não é considerado 100% vegano. Fiquei sabendo disso, até ela esteve aqui, a Sabrina, que é proprietária do Bioma Habitué ali na Praia Brava, e ela explicou exatamente isso, mas é feito todo um tratamento da água, para que eles cuidem desde a tua fibra capilar até externamente e te promovam um momento de relaxamento. A ideia é um spa hair, né? Sim, olha. Então tem todo esse conceito, eles estão sempre muito parceiros da gente aqui e eu também vivenciei isso aí, porque todo o tratamento que é feito no meu cabelo, tanto, né, de relaxamento, são eles que fazem. É bem interessante, eu acho que vale a pena, até mesmo você conhecer, Magda. Nossa, mas o teu cabelo tá muito melhor, tá muito bonito mesmo. Tá vendo aí, Sabrina? E eles têm um cuidado, assim, muito bacana. Quando você entra no salão, até a parte do relaxamento para você receber o produto, para você cuidar da tua beleza, é diferente. Olha só. Ela tem plantas, assim, daí tem um momento de relaxamento, o mar, tem todo aquele conceito. Hoje a gente tem um litoral muito lindo aqui, né, Magda? Para mim é um dos mais bonitos do Brasil, mas essa natureza e esse conceito de sustentabilidade aliado à tua beleza, eu acho que não tem melhor coisa, né? Eu acho que vamos comprar aí cartas contempladas, mas vamos cuidar da nossa beleza e saúde também, né? Essencial. Isso é muito importante. Então agora eu vou para uma outra pergunta aqui com a Magda. Magda, que tipo de situação que o financiamento não aprovaria e que o consórcio aprovaria? Boa pergunta. Vamos lá, me explica um pouquinho. Exatamente isso que a gente comentou no início. Então, assim, nós temos 2 situações que são negadas. Tanto o cadastro do cliente como o imóvel que ele tem intenção de compra. Nós falamos sobre o imóvel não averbado
então é uma situação que o financiamento não libera, um imóvel que não tenha 100% de averbação. E algumas administradoras liberam, em cima de uma pré-análise, de uma pré-avaliação no imóvel. Existe essa possibilidade, né? Não é remota, é feita com bastante frequência. E também o cliente, que nós também já comentamos aqui, que é aquele cliente que, por sua vez, ele tem uma movimentação bancária muito satisfatória, porém ele não tem um documento que comprove aquela fonte de renda dele. Né? O financiamento não aceita um cliente com apenas movimentação bancária como comprovação de renda, e já existem administradoras de consórcio que nós trabalhamos que aceitam. Então, essas duas configurações que muitas vezes não dá certo no financiamento, o consórcio viabiliza a venda desses imóveis. Entendi. Deixa eu te perguntar até uma curiosidade minha mesmo. Você é corretora também? Sim, eu tenho Cresce. Mas como você vende, no caso, cartas contempladas, o teu foco é esse, a maneira comercial da corretora você não exerce, né? Não, eu não exerço a corretagem. Porque eu digo assim, a maneira comercial, que geralmente ligada a uma imobiliária, tem o Cresce, mas funciona de uma outra forma, né? Tem algumas corretoras que são especialistas em investimentos. Eu até estive também com uma outra colega aqui, que explicou um pouquinho disso. É um pouco diferente. Sim, é um nicho de negócio diferente. Esses mundos, né, Magda? Eu queria até que você falasse. A corretora, por si só, tradicional, é um determinado... Ela pode ser especialista em investimento e carta ou não? Pode, lógico que pode. Como é que são coisas assim que... Boa pergunta, Dani, porque é uma dúvida não só minha, mas também do telespectador, porque... olha, hoje a região aqui de Santa Catarina, você sabe que acho que é a maior, com mais quantidade de corretora, até porque o ramo é muito forte aqui, em que as pessoas atuam, né? De forma, desde o alto padrão até... Enfim, mas eu queria saber essa diferença, assim, dessas três frentes. Corretora, a parte só de investimento, a pessoa que se especializa para o investimento, né, do cliente investir no imóvel, e atua de cartas contempladas. Qual que é a diferença ali? Quero que você fale um pouquinho. O que é um corretor de imóvel? Apenas corretor de imóvel. Ele vai apresentar o imóvel para o cliente, ele vai buscar imóveis onde esse cliente busca de comprar, ou seja, região, valores, né? Existe um perfil de imóvel e ele vai buscar o que o cliente solicitou. Localização e preço. Aí ele vai buscar ali naquele descritivo que o cliente deu para ele os imóveis que ele consegue encontrar. É um padrão. Vai visitar os imóveis e tudo mais. O corretor apenas de imóvel, ele não se envolve com a parte financeira deste cliente. Ele não quer, não é que ele não queira, mas assim, ele não tem conhecimento para sugerir para esse cliente qual a melhor forma dele comprar esse imóvel. Ele só apresenta o imóvel. Esse é o corretor. Tá? O que é o profissional de investimento? Ele está mostrando para o cliente dele que a melhor maneira dele investir o capital é comprando imóvel. Certo. Mas ele não é ligado no imóvel. Ele não apresenta o imóvel. Ele pode até apresentar de incorporadoras, de construtoras que ainda estão fazendo... Um movimento à parte que ele faz também, apesar do foco deles serem... Mas o que ele mais mostra para esse cliente é o que você vai ganhar de comprar este imóvel. O que você vai ganhar de pegar 2 milhões hoje e investir nesses imóveis, né? Então você compra um imóvel aqui, compra outro numa outra região, compra esse dessa incorporadora. Quando ficar pronto dessa incorporadora, hoje você está pagando 500 mil, daqui a 2 anos ficou pronta essa construção, você pode vender ele a 700 mil, 720 mil. Entendi, que é aquele investimento, que a maioria dos assim, investidores, né? Porque aqui, inclusive, eu acho legal, antes de você falar das cartas contempladas também, da diferença, você sabe que na região aqui de Santa Catarina, esse investimento, isso é muito procurado isso, né? Sim. Aquele cliente que ele quer investir ali, e isso está muito aberto, porque aqui hoje todos querem investir, né? Todos querem comprar um imóvel para um investimento, e muitas consultoras, Magdas, inclusive, óbvio, a gente não vai falar o nome, mas a maioria, eles já conseguem vender já na planta. Sim. Chega na hora do lançamento, já está tudo vendido. Já está tudo vendido. Você acredita? Tudo vendido. E nessa região aqui,
tanto Balneário, mas vamos indo aqui para o litoral, Itapema, Porto Belo, estão com grandes construções, grandes empreendimentos, já ainda para iniciar a construção, já estão quase todos vendidos, 50%. Muitas vezes o empreendimento ele entra no mercado já, até promovendo isso, divulgando, já com 50% vendido na planta. Justamente por isso, porque na planta o imóvel tem um valor. Sim. No meio da construção ele já está aumentando. E quando ele é lançado, então ele já está praticamente vendido. Por quê? Porque quem investe, esse profissional que apresenta esse imóvel como investimento para o cliente dele, já sabe o quanto que vai ser vendido esse imóvel na entrega. Então isso é o profissional de investimento, ele prova para o cliente dele que comprando na planta um empreendimento, ele vai ter muito mais vantagem, ele vai ter uma lucratividade de 30%, 40% às vezes quando esse imóvel fica pronto. Sim, né? Sim. E qual que é o profissional de consórcio? Tanto consórcio como carta contemplada, mas vamos falar mais da carta contemplada, por Isso, quê? agora eu quero que você fale. Porque o consórcio, ele é investimento. Ele é um sistema financeiro brasileiro, só existe no Brasil. Mas ninguém pode garantir para um cliente em que momento que esse cliente vai contemplar a sua carta. Então, por isso que nós falamos que o consórcio convencional, ele é o melhor investimento no Brasil em função da taxa de administração, que o cliente nem sente pagar no valor final lá, ele vê que ele está pagando uma taxa ilusória, porém não é um dinheiro pronto para que ele compre um imóvel e adquire o imóvel logo ou a um prazo curto de tempo, porque ninguém pode garantir contemplação. Entendi. Entendeu? Então ele é um bom negócio, mas ele não é para uma compra imediata. Certo. Já a carta contemplada, ela já está contemplada. Então significa que o dinheiro já está disponível para ele comprar um imóvel. Entendi. É vantagens realmente de se pensar assim, principalmente nesse período agora, né? Eu queria que você falasse agora, eu já vou entrar nesse primeiro assunto aqui, nesse assunto. O que aconteceu, Magda, de diferente no mês de agosto? Parece-me que saiu uma liminar aí. Foi essa da Caixa Eu quero saber sobre isso, quero que você me explique, porque agora teve esse movimento de agosto para setembro, eu queria que você falasse sobre o que foi. Dani, foi justamente essa entrada que a Caixa começou a exigir um percentual de 50% para os imóveis usados, né? Na nossa região sul e sudeste. Então, hoje um cliente que vai comprar qualquer imóvel em qualquer faixa de valor, ele vai ter que ter aí disponível 50% de entrada. E antes, com 30%, ele comprava um imóvel usado. Com 20%, ele comprava um imóvel novo. E agora, no imóvel usado, ele tem que ter 50% de entrada, senão ele não compra. Já a carta contemplada com 38% até 40%, ele compra uma carta contemplada já, né? Então, essa foi uma transformação que aconteceu no mercado imobiliário, sendo que nessa reportagem que saiu agora dia 28, segunda-feira desse mês, saiu uma reportagem que, o curioso, de cada 7 imóveis vendidos no Brasil, 1 é através do consórcio. Você veja, a cada 7 imóveis vendidos no Brasil, 1 é através do sistema do consórcio. Você veja que interessante. E antigamente era 100% financiamento. Ou quando uma pessoa tinha um consórcio que ela lá contemplava, ela comprava um imóvel. O consórcio era carro também era muito, né? Ainda continua, Ainda continua, sim. Ainda continua. Mas no ramo imobiliário se deu um crescimento muito significativo no sistema do consórcio. Entendi. Queria que você falasse também um pouquinho, se eu não me engano, parece que está para abrir aqui na região de Santa Catarina eu queria que você falasse ali na região de Itapuá, né, que você tinha me falado. Sim. Nós tivemos mais uma franquia, né, agora, da Polar, abrindo aqui em Santa Catarina, e é óbvio que a gente vai explorar isso o máximo que a gente puder, né, principalmente porque é uma região onde tem muitas casas que não têm averbação. Nessa região litorânea, né? Existe muito isso. Então, a gente vai estar expandindo aí também com isso.
E a intenção é lógico, não existe só uma marca de imobiliária, existem várias imobiliárias, existem várias incorporadoras. Então o sistema do consórcio ele vem para ajudar nisso. E é óbvio que eu quero estar nisso, né? Sim, a intenção sim. é expandir aqui para Santa Catarina também e vir com o produto para cá. Queria que você me falasse assim, agora a gente estava falando de Santa Catarina é algo que todo mundo quer, principalmente trabalhar nesse ramo, seja, vamos falar de cartas contempladas, mas assim, no ramo imobiliário mesmo, além da náutica ser muito forte aqui também, né, pelo todo o cenário. Mas me diz uma coisa, hoje, falamos de Santa Catarina, mas vamos falar um pouquinho do Paraná. Sim. E de Curitiba. Qual que é a tua, assim, o que teu cliente hoje busca? Como você vê esse mercado imobiliário de Curitiba, do Paraná? Você pertence a Polar, é mais, acho que uma das mais tradicionais, né? Sim. Se a gente for falar do ramo imobiliário e história no Paraná, é a Polar. Mas assim, de fato, como é que você vê hoje o mercado de Curitiba? Com cartas contempladas, com isso tudo? Sim, se a gente for falar do ramo imobiliário, a expansão continua, né? Tá. E muitas vezes a gente fala assim, gente, mas não tem mais onde construir em Curitiba. Tem. Tem algumas regiões ali que são riquíssimas, assim, com muitos terrenos ainda, e as incorporadoras bem de olho, né? E você vê que hoje, em 2 anos, levanta-se um empreendimento milionário, né? Tem alguns empreendimentos, né? Inclusive a gente já comentou sobre um deles, que um apartamento, qual era o custo mesmo que você falou para mim? Lembra ali no Ecoville? Pois é, eu ia até falar dessa região, né? Porque hoje o que tem de empreendimento que está saindo ali no Ecoville ficou um bairro residencial, né, Magda? Sim, residencial. Mas também de padrão, muitos né? empreendimentos assim que é um investimento também. Né? Hoje ter um apartamento lá, você mora mesmo nessa região, né? Hoje eu moro ali. Então, assim, que é a procura? Eu quero comprar um imóvel, mas eu quero em tal bairro. Existe isso? Eu quero em tal bairro, tal região. Sim. A gente só tem ali, os valores são diferenciados, né? Tá. Dependendo da região que a pessoa Eu não me lembro busca. agora, que você até perguntou do valor, mas agora eu não vou me recordar. Eu sei que tem um grande empreendimento aí para Curitiba, tá? Que na realidade é daqui, né? A empresa aqui é de Santa Catarina, a consultora, mas que agora ganha espaço exatamente nessa região aí que você falou. Sim. O mercado imobiliário, ele cresce no Brasil todo, né? Tá. É o único investimento certo. Se tem um lugar que qualquer pessoa pode aplicar o seu dinheiro e não vai perder, chama-se imóvel. É verdade. Não tem como, né? Sempre foi um nicho de negócio assim certeiro. Mas como tem muita oscilação, né? Todo mundo sempre preocupado com mudança de governo, que vai mudar o plano econômico. Mas isso todos nós, existiu, né? Tanto Santa Catarina, Paraná, todos nós estamos assim. Eu acho que mesmo assim, eu acho que são 2 estados muito bons, né? Nesse quesito de venda de imóvel, de investimento, de opções, né? Hoje Curitiba, querendo ou não, é uma das cidades mais modernas e tecnológicas aí é um exemplo, né? É um exemplo também, todos gostam, assim como eu sou paranaense, você também é, mas eu adoro a região de Santa Catarina, eu acho que, enfim, né? Mas a gente sabe que Curitiba é uma realidade hoje, né? Tanto nessa parte de investimentos quanto, enfim, o público, né? Sim. Que compra e, enfim. Por falar em Curitiba, eu quero falar para vocês que semana que vem o Vino e Vinho vai estar em Curitiba. Nós vamos fazer um evento até falar o nome das empresas que estão conosco, a J8 Imóveis, e a gente vai fazer, eu vou fazer uma degustação de charutos, Magda, com destilados, e a participação da Getúlians, que um dos drinks que teve um campeonato, Etapa Santa Catarina, 2 semanas atrás aqui na Praia dos Amores, tá? Na região aqui, que eles elegem os melhores drinks do Brasil feitos de cachaça. Olha. E foi um sucesso, até o do organizador, é o Fábio Freitas, um carioca, que ele faz em vários estados. A Etapa Santa Catarina, eu fui convidada para ser jurada, e também nós fizemos toda a cobertura do evento, foi muito bacana. E dentro disso a gente acaba conhecendo, como você conhece os clientes, né? Através das cartas contempladas para ter essas possibilidades.
não só de negócio, né, mas também de estar envolvida nisso tecnicamente, e eu acabei conhecendo a Getulians, né, que é uma destilaria que tem aqui na região de Brusque, São de Brusque, e eles acabaram ali fazendo um drink muito interessante, Magda, que você usa cachaça, erva mate e limão siciliano. Porque como o tema do campeonato era drinks tropicais, então cada barman tinha que usar alguma coisa bem tropical, que puxe bem no Brasil. Hoje, quando você fala de cachaça, caipirinha, quem não é mais conhecido do que o brasileiro, né? Sim, todo brasileiro já, nossa, caipirinha, e tem essa origem do Rio, carioca, que ele é carioca e resolveu promover dentro da destilaria, então agora vai ter um campeonato de gin, ele elegeu o melhor gin. Mas esses drinks possibilitaram essa entrada da cachaça novamente para um público selecionado. Então, porque, para você ter uma ideia, o drink que eles fizeram, que foi premiado, e que vai ter semana que vem em Curitiba, ele é feito com cachaça há 15 anos, Magda. É um filho que nasce. Meu Deus, que 15 anos ela fica envelhecendo. Ele até esteve aqui com a gente, nós provamos, e dentro do drink ele fez cachaça 15 anos, erva mate, que Paraná é uma das cidades do interior do Paraná, é a segunda maior produtora de erva mate do Brasil. E colocou um limão siciliano para dar aquele cítrico, ficou fantástico. E até nesse evento que eu vou fazer, nós vamos fazer a harmonização da destilaria com o charuto. Quero mandar um abraço para a Janaína Bahia, que é a proprietária lá do Dona Flor, que nós vamos estar lançando um charuto também, que tem pontuação máxima no Brasil. E é brasileiro, né? Às vezes a gente... porque assim, eu acho que a gente valoriza muito o de fora, né, Magda? Sim. A gente tem muitas coisas no Brasil, por exemplo, o vinho, que eu te apresentei hoje, de produtores gaúchos, mas assim, não só isso, mas a gente também tem cultura da cachaça, do charuto, principalmente as plantações na Bahia, né, onde mais se tem a região propícia para a produção do charuto. E então eu quis unir todos esses elementos e também proporcionar ao cliente uma experiência. Eu acho que toda experiência é válida justamente para esse público. Sim. Que hoje você busca experiência. Morar no Ecoville é uma experiência. Morar em Balneário Camboriú, adquirir um imóvel, seja ele como investidor, né, como investimento, ou como o que você faz, que é a carta contemplada. Então eu acho assim que é tudo um processo de experiência. Sim. Como é que você vai atrair o teu cliente, né? E promover essa experiência para ele. Então a experiência de uma pessoa que quer adquirir o seu imóvel. Então a gente tem todo esse cenário e semana que vem vamos fazer na quarta-feira, dia 6 de novembro, para inclusive clientes exclusivos do clube lá de Curitiba, o Graciosa Country Club. Tá bom? Então eu vou dar um recadinho para vocês desse evento que vai ser muito legal. Vocês podem acessar ali o meu Instagram e o canal, o Vino e Vinho Oficial, que lá eu vou te passar as informações de como vocês participarem e também estarem com a gente. Esse evento é quarta-feira, Dani? Quarta-feira, dia 6 de novembro, lá em Curitiba. Que bom. Magda, vamos falar um pouquinho agora. Eu tinha te perguntado de Curitiba, mas eu queria que você me falasse um pouco do teu cliente e agora, objetivamente, assim, qual que é o teu... Você, Magda, trabalhando com as cartas contempladas, qual é o teu próximo passo, assim, diante de todo esse cenário aí com o teu cliente? Eu quero que você venda teu peixe um pouquinho ali. Então, eu trabalho com o consórcio já há 20 anos, né? Consórcio convencional. E as cartas contempladas são 16 anos, né? Eu sempre digo que o profissional que quer trabalhar nessa área são duas vertentes. Financeiramente, como nós estamos vivendo o momento do negócio, né, do consórcio, é bem lucrativo para ele, só que ele tem que ter muito foco, ele tem que se determinar e ele tem que conhecer. Ele tem que conhecer o quê? Se atualizar. Saber o sistema financeiro, como anda, saber sobre juros, saber sobre os investimentos, saber sobre queda, saber sobre alta de dólar, de bolsa, de tudo. Sim. Eu não sou especialista em nada na parte de economia, mas eu tento ler, eu tento me informar. Porque quando você vai mostrar um produto para um cliente, ele pode muitas vezes saber muito mais que você.
Então você não tem que ser assim, o the best em tudo, Sim, mas você tem que se sim. informar, você tem que ler sobre o que você faz, né? Então, para o profissional da área é um bom negócio o consórcio, sim, mas quando ele conhece do produto, é melhor ainda para o cliente. E quando ele percebe que ele está ganhando dinheiro e ao mesmo tempo ele está satisfazendo o cliente dele, é uma profissão que eu posso dizer para você assim, eu sempre comento que tem duas coisas na minha vida que eu sempre amei muito, né? Minhas filhas e o meu trabalho. Sim. Como as duas já cresceram, cada uma tomou o teu rumo, me restou Agora o trabalho. te ajuda ainda, Magda, que eu sei. Me restou o trabalho. Então, assim, a intenção é fazer essa expansão mesmo, né? Vir para Santa Catarina. Nós duas já estamos até estudando, né? Umas possibilidades com pessoas do ramo, né? Aqui da região, para que a gente possa trazer essa vantagem para cá também. Não que Santa Catarina não tenha profissionais da área. Não que Santa Catarina não mas eu tenha acho que também tem o público. Eu acho que o público da carta contemplada, até me corrija, né? Eu acho que são todos os públicos. É uma vantagem que você oferece para o cliente. Sim, né? Também tem um perfil. Tem que ter o recurso para a aquisição da carta contemplada, que é o percentual de 38% a 40% do valor do crédito que ele tem intenção em adquirir. Né? Então, existe também o perfil do cliente, que é esse para a carta contemplada. E para o consórcio convencional, é aquele cliente que ele tem uma coisa chamada vontade. Eu quero comprar um imóvel. Porém, eu não tenho capital, eu não tenho a entrada de um financiamento hoje, eu não tenho a entrada de uma carta contemplada hoje. Mas você vai ficar sem comprar um imóvel? Não, você vai fazer um consórcio normal, convencional. E quando ele contemplar, aí sim ele pode estar adquirindo o imóvel dele. Então, o consórcio não contemplado, ele também serve para aquisição imobiliária, caso ele não consiga de imediato, mas pelo menos programar aí a compra dele. Com certeza. Magda, me diga algumas novidades, além disso tudo, porque hoje ela deu uma aula pra gente, porque tem várias coisas, tem muito detalhe nesse meio, né, que você, como você falou, eu às vezes não sei muito mais que o cliente, mas eu procuro me informar dentro do que você faz. Mas me diga, assim, alguns detalhes, assim, algumas novidades daí do meio, além dessas que você me falou, dentro de cartas contempladas, mas desse ramo imobiliário. O que tem de novidade, tanto em Curitiba, Paraná, que se atua, quanto Santa Catarina, para você? A regra do consórcio, ela é regida pelo Banco Central. Nós temos hoje no Brasil um número que vai espantar, mas são mais de 320 administradoras de consórcio no Brasil. É muita coisa, né, Magda? Quem diz 320 esse número de administradora? Mas tem. São administradoras de pequeno porte, médio porte, grande porte, né? A gente não pode citar nomes aqui, mas assim, Curitiba mesmo, nós temos duas administradoras ali muito grandes, que são originais de Curitiba, né? Conhecida pelo Brasil todo, porque elas vendem em nível Brasil, mas as regras, elas são claras e regidas pelo Banco Central. Então, embora as administradoras tenham de grande porte, médio porte, pequeno porte, as regras saem do Banco Central, né? Então, se a gente for falar no geral, não é só Paraná, não é só Santa Catarina, e sim o Brasil todo. O Brasil todo. As novidades são que algumas administradoras estão se adequando às novas regras em relação ao financiamento, né? Sabe-se que, pela busca dos clientes hoje, que conhecem muito do sistema, aumentou-se muito o número de procura pelo consórcio, com isso, consequentemente, vendas do consórcio, e, por sua vez, vendas dos produtos que o consórcio fatura. Caminhão, automóvel, moto, imóvel. Só que o ramo imobiliário hoje, ele é o boom do nosso país. Então, a novidade maior seria essa, que as pessoas hoje buscam mais o consórcio, porque a tecnologia, a internet, ela está aí para qualquer um se informar. Muito mais, e a divulgação é muito maior, né, Magda? Sim, o cliente, ele vem buscar uma carta para você, você, mas ele já sabe do negócio. Olha que interessante. Ele vem até o profissional, ele busca pelo profissional, porém ele já sabe do produto, porque ele se informa. Né? Eu digo que a internet, ela tanto é favorável quanto prejudicial algumas vezes. Sim. Né? O que você acha que pode prejudicar, assim? Ele vem de encontro. Por exemplo, a gente está aqui hoje, você falou em primeira mão sobre essas novidades, porque eu mesmo não sabia, né? E é recente também, né? As normas que mudaram, como que é esse processo de adquirir. Porque às vezes o cliente, ele quer
fazer, ele quer investir, ele quer adquirir, mas ele tem dúvidas. E ele tem preocupação, E você, né? como a consultora, como, né, você tem que... Essa segurança é o que importa, assim, eu acho que é bem importante isso para o cliente, né? Você dá uma segurança para o cliente, não, você vai adquirir porque são esses benefícios. Não é todo mundo que tem essa informação. Então, eu acho que isso vem a somar, né? E daí me fala um pouquinho, você estava até falando disso, Sim. dessas Eu acho importante novidades, assim, tanto Dani, nos dois. qualquer pessoa que queira adquirir um consórcio hoje, a primeira coisa que essa pessoa tem que buscar é ver se a administradora que estão oferecendo para ele é regida pelo Banco Central. Sim. Se ela é autorizada pelo Banco Central. Isso é muito importante, né, Tá? gente? Porque qualquer administradora de consórcio que fuja da regra, ela pode até por algum período ela ter uma vantagem de número de vendas, vender para as pessoas que infelizmente não têm tanto conhecimento e acabam caindo em situações, né, de risco. Mas quando você busca a informação, põe lá o CNPJ dessa administradora no site do Banco Central, vê se ela é autorizada pelo Banco Central, né? Porque infelizmente na nossa profissão, como em várias ou quase em todas, também tem o profissional não adequado, que diz para o cliente que o cliente quer ouvir, mas não é uma verdade sobre o negócio, né? Hoje também não é novidade para ninguém que se busca em Google lá, golpes de cartas contempladas. Você fica horrorizada, porque o número é gigante. Porque, infelizmente, temos no país pessoas que usam do negócio... Também tem isso, então, Magda? Nossa, é terrível. Bastante aqui. O número é grande. No Paraná, bastante, sabe? Então, eu sempre sugiro... Magda, mas você acha que essa administradora é boa? Ou aquela... Gente, eu não posso falar o que eu, né? Porque assim a gente conhece, mas você falar do concorrente hoje é muito perigoso. Sim, com certeza. Né? Você tem que... E tudo é muito rápido, a informação é rápida, a aparição, na hora de aparecer e ver depois que você vai atrás para ver, checar se isso, mas é muito mais rápido a notícia. A questão é... Até os fake news, né, Mar? Nossa, o que mais tem é fake news. Entra no perfil, muitas vezes... muda o perfil, né? Hoje tem... O tal do fake news, ele está em tudo, né? Ele está na política, ele está na economia, ele está no seu perfil pessoal, né? Isso. Então, essa é a parte negativa do avanço tecnológico, digamos assim, o mau uso das pessoas para isso, né? Sim. E a maneira, então, que um cliente hoje tem de saber se ele está comprando uma administradora correta e idônea, é ele analisando o CNPJ dessa administradora junto ao Banco Central e saber se ela estiver dentro, regida e autorizada pelo Banco Central, aí ele pode investir o dinheiro dele nisso. Se ele vê que tem mais reclamação do que notícias benéficas, daí ele pode buscar uma outra administradora, né? Certo. Mas eu acho que essa é a melhor maneira de ele conseguir saber qual é a administradora que ele vai estar adquirindo. Magda, eu quero te agradecer a tua presença aqui, mas eu queria antes que você falasse aí, deixasse teu contato, teu Instagram, né? Já tem também, já vai estar ali no canal, vocês podem acessar, mas eu queria que ela reforçasse e passasse teu contato para um cliente que queira comprar uma carta contemplada com você, saber dessas informações, te procurar. Então, eu queria que você desse o recadinho aí. Tá. Veja bem, a carta contemplada de imóvel, você, cliente, pode adquirir ela para comprar um terreno, né? Muitas vezes o cliente não sabe que o consórcio fatura terreno, sim, compra o terreno. Construir, por exemplo, você já tem um terreno, quer construir no seu próprio terreno, você pode usar o consórcio para isso? Sim, você pode usar o crédito do consórcio para a construção num terreno que você já tem. Você pode comprar um imóvel rural, uma área rural, que muitas vezes o financiamento não libera a linha de crédito para o imóvel rural. Você pode comprar um imóvel no litoral. Enfim, voltado para o imóvel, a carta de crédito ela pode ser adquirida e você pode usufruir dela para qualquer questão relacionada ao imóvel, tá? Eu trabalho hoje em Curitiba, na matriz da Polar, na Conselheiro Laurindo, ali no centro. Meu telefone de contato também, eu acho que vai estar em algum local da nossa entrevista. Vai estar na sala, mas eu queria que ela reforçasse até para as pessoas, né? Sim, é o 41 99981 8491. Tem 9, tem 8 e tem 1 demais.
E eu fico à disposição de vocês. Nós temos hoje um banco de dados de mais ou menos 300 cartas já contempladas todos os meses, das administradoras que a gente já trabalha há anos, né? Nós não vendemos cartas contempladas sem antes aprovar o cadastro do cliente. Então, eu aprovo primeiro o cadastro do cliente para depois vender a carta para ele, né? E oriento ele todo o processo, desde o início da aquisição da carta até a escritura do imóvel, né, no cartório, transferindo para o nome dele. Existe o acompanhamento da nossa empresa até que se chegue aos finalmente e ele consiga realmente adquirir um imóvel que ele tenha pretensão. Muito bem, então olha aí, ó, uma aula, já tem a pessoa qualificada para poder te atender, o cliente, o nosso telespectador que está à procura de um imóvel, de investir, não só de investir no imóvel, mas desses benefícios que a Magda oferece e eu quero agradecer muito a presença dela aqui, foi muito bacana esse papo, né, Magda? Esse esclarecimento desse ramo imobiliário que tem tantos detalhes que a gente nem imagina. E eu vou erguer um brinde com a Magda aqui para a gente finalizar o programa. Tava morrendo de vontade, estava até quase que tomando sozinha. Que a gente está aqui com a espumante também da Nova Aliança, é uma espumante Brut, método Nature, que tem menos açúcar residual e ela com mais fruta. Então, viva o mercado imobiliário, as cartas contempladas apresentadas pela Magda hoje. E muito sucesso para você, Magda. Obrigada, né, Dani, na sua carreira e como profissional competente que você é. Vamos erguer um brinde a vocês. Obrigada. Cartas contempladas, o Vino e Vinho. E com várias dicas aí para o final de semana. Que todos tenham um bom final de semana e até o próximo programa. Viva! Isso, viva! Obrigada, Dani.